Quiz C++, questão 162, de acordo com o padrão C++ 23, qual a saída deste programa? Então, é um programa que tem duas structs e mais uma função f não qualificada logo aqui acima, e então a função main logo aqui abaixo. Por não qualificada, entende-se uma função que não tem nenhum escopo imediato que possa ser acessado, por exemplo, com um ponto ou com o traço seta, que é aquele operador para resolver itens que pertencem a uma classe ou um objeto. Então isso que entende-se por não qualificado, que fica nesses escopos globais aqui. Então, as duas structs que tem, uma chama B e outra chama D, e são structs templates, que recebem um tipo chamado T, e a segunda, chamada D, ela deriva dessa struct B, também com o mesmo template para ela. E dentro da struct B tem uma função chamada f, que imprime 2 na tela, e dentro da struct D tem uma função chamada g, que chama uma função chamada f. E a função f não qualificada, ou seja, que está em escopo aqui global, ela apenas exibe 1 na tela. Então, na main, finalmente, ele declara um objeto do tipo D, passando como template um tipo inteiro, chama ele de D minúsculo, e logo abaixo já chama a função G pertencente a esse objeto D minúsculo. Então, a partir desse ponto aqui, ele vai começar a resolução do que ele vai chamar, né? Então, como o D minúsculo é do tipo D, então o tipo D é esse aqui, tem uma função G lá dentro, ele vai chamar essa função G, e a função G vai chamar uma função chamada f. E aí a primeira coisa que a gente pode pensar é, bom, se ele está chamando f e o D é um tipo de B, e o tipo de B tem uma função chamada f, então ele vai chamar essa função f aqui da B e vai imprimir 2 na tela. Mas não é o que acontece. O que acontece na verdade é que o que está acontecendo aqui é uma busca por uma função não qualificada, que é essa função f aqui. E a raiz da questão, o cerne aqui dessa questão é que na busca começa por esse escopo de G, que é onde está sendo chamado a f. Ele vai procurar se tem alguém chamado f aqui dentro, não tem, e logo em seguida ele vai partir para o escopo maior, que é o escopo da D, vai procurar se tem alguém chamado f aqui dentro, e também não tem. E aí a gente seria levado a pensar que logo em seguida ele chamaria o escopo que contém o escopo pai dessa questão aqui, dessa classe, que contém ela, que seria o B, e acharia um f lá, certo? Mas não é o que acontece por ser uma função template. Como é uma função template, no padrão C++ é definido que essa classe ela é do tipo dependente, ou seja, ela depende do tipo que é chamado aqui. Tanto a classe B, struct B, quanto a struct D, ambas são dependentes do tipo que é chamado aqui. Portanto, não necessariamente os escopos dela vão conter uma na outra. E nesse caso aqui, para esse objeto f enxergar essa função, e para então essa função g enxergar essa função f pertencendo ao b, ela teria que ser especificada que ela está chamando para o mesmo tipo dependente do tipo pai. Mas não é o que está acontecendo aqui, ele simplesmente está chamando f. E aí, como ele não acha nesse escopo de D, e ele não vai considerar esse escopo aqui do B, então ele vai achar essa função chamada f logo acima e vai usar ela como chamada, e vai imprimir 1 na tela, como acontece aqui. Então, para exemplificar melhor aqui no VS Code, essa aqui é o código dessa questão, o 62, e se a gente simplesmente compilar do jeito que ela está lá e executar, pode ver que ele exibe 1 na tela, do jeito que ele falou, mas para que esse tipo D, ou melhor, esse objeto aqui do tipo D para o inteiro enxergue o escopo da sua classe pi, que é dependente do tipo, que no caso é um tipo inteiro, eu tenho que especificar que eu estou me referindo ao tipo pi
usando a palavra this, que como a gente sabe, o this é uma palavra reservada do C++ que se refere à instância do objeto, ou seja, um ponteiro desse D minúsculo aqui. Portanto, quando ele tiver chamado o this, o f desse objeto this, não vai ter como ele não encontrar outra coisa senão esse aqui, porque como ele está passando o this, o compilador entende que o escopo dessa função aqui ela tem que ser usado pelo mesmo tipo que está passando aqui na dependência dela, que é o tipo B para um inteiro. Então, se eu compilar de novo e executar, agora ele vai mostrar o 2. É diferente então de se fosse, por exemplo, sem template. Eu poderia tirar o D aqui se fossem classes que não fossem dependentes, que são classes de template. Essas classes agora elas não são dependentes porque são de template, né? Então, esse start_d aqui, ela descende de B, mas ela não é uma dependente do parâmetro template. Vou ter que tirar aqui também. E agora, se eu compilar e executar, pode ver que mais uma vez ele exibiu 2, ou seja, ele encontrou o escopo da classe pai, ou classe mãe, né, como você queira, que é da classe B, que é esse F aqui, e ele não chamou também a F, que é não qualificada. Isso aqui também dá uma boa dica de por que não é uma boa prática ficar declarando funções e variáveis globais, ou seja, não qualificada. Porque se você tiver, por coincidência, algum código que tem o mesmo nome de alguma outra função que está em, por exemplo, algum include que você possa ter, pode ter problemas de identificação de qual função, pode dar até problemas de linkagem, não compilar seu código, ou então dar algum comportamento não previsto por chamar uma função que pertencente a outro lugar. Então, essa é a questão de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.